Amigos de Alvorada Cultural, bem-vindos todos ao programa 726. Estamos na nona temporada e hoje o programa vai todo em português, todo em português. Eu vou falar com candidatos ao Conselho de Cultura do Distrito Federal. Brasília tem um dos orçamentos da cultura maior de toda a cidade do Brasil. Também tem a melhor lei que pode existir neste país, Lei Orgânica da Cultura. Tomara todo o país tenha um dia uma lei tão boa como essa. Não foi fácil conseguir essa lei, levou anos, sacrifício, muita gente trabalhou nisso. Você vai conhecer alguns, porque estes 4 candidatos que eu vou entrevistar hoje são de uma longa atuação. Eu conheço alguns desde que eu cheguei a Brasília, sempre vendo eles na trincheira da cultura e das artes. Seja bem-vinda, Neide Nobre. Como que você está? Olá, Raul, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou bem à vontade e feliz de estar aqui para poder compartilhar, aproveitar esse espaço, conversar. E é isso. Estou Beleza. bem. Beleza, obrigado por seu tempo, Neide. Também conosco Wellington Rocha, intenso trabalhador da cultura, principalmente nas periferias. Sobre tudo isso vamos falar com ele. Ligue seu microfone, Wellington, e seja bem-vindo. Oi, Raul, oi, Neide, bom estar aqui com vocês, prazerzão. Estou aqui falando do Gama. Deixa eu só fazer aqui um comercial. Atrás de mim são desenhos da minha filha. Minha filha ela é teatrista e também artista plástica, início de carreira. Então, deixa eu aproveitar e divulgar um pouquinho o trabalho dela, né? Parabéns, prazer estar aqui com ele. Filhinho de Prazer peixe, estar aqui, peixinho, Raul, né? E aqui chega João Breiner, de peixe, companheiro de luta de muito tempo, um defensor acérrimo da paz. Puxa, que tempos para falar em paz, João? Quando o tronar dos canhões se mete em nossa vida, em nossos hábitos, em nossa geladeira. Bem-vindo, João. Boa noite, querido Ernesto, Raul Ernesto. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Neide. Boa noite, Wellington. É um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né? Realmente é um tempo, né, em que a paz, ela urge, né? A gente precisa encontrar a paz dentro de nós mesmos, né? E poder estar semeando essa paz ao nosso redor, nossa família, nossa cidade, no nosso país, né? Nesse universo que tanto precisa de paz e amor. É um prazer estar aqui. João. Parabéns. Obrigado por sua companhia aqui. Também completando o time, um multifacetado, sei lá quantas coisas esse homem faz, conheço ele há tanto tempo. Luiz Felipe Vitelli, obrigado. Você já é da casa, viu? Obrigadão a todos vocês. Obrigado por estar junto com essa galáxia aí só de estrela de ponta, né? Neide, Wellington, João, Raul. E é um prazer, gratidão pelo convite, cara. Estamos juntos no processo aí, vamos em frente. Uma boa noite também ao público que está nos assistindo. Bom, vamos a falar de arte, vamos falar de cultura, vamos falar de gente, vamos falar de política, vamos falar de tudo, vamos falar do que vocês quiserem, tá bom? O seguinte, uma semana complicada. As letras brasileiras perderam a Fagundes Teles, a Lígia, e Brasília perdeu um dos seus ícones, o cineasta uruguaio Hugo Rodas, meu coterrâneo, muito querido, com uma vasta obra. Alguém de vocês quer falar brevemente sobre Hugo Rodas? Não? Eu posso falar. Eu posso, Fale, eu Neide. quero.
quero muito, porque é de uma área que eu transito, né, que é o teatro. O Hugo é uma pessoa que deixa um legado grande. Ele foi um formador, né, de profissionais, trouxe para dentro do DF, né, com a chegada dele, esse estilo dele. Muitos tinham alguns receios, porque ele era uma pessoa incisiva, forte, vinha com o que trazia, né, da sua vida, da sua trajetória, mas veio também com um conhecimento, né, e compartilhou isso. Teve uma trajetória, permeou e teve trabalhos, né, com quase todos os diretores, atores, teatrólogos de uma geração. Então, uma pessoa que já deixa saudade, já deixa um espaço que dificilmente será preenchido, e a gente vai ficar com essa lembrança e valorizando o trabalho dele sempre, sempre, sempre. É isso. Hugo Rodas. Você sabe, Neide, que Hugo Rodes é uma dessas entrevistas que ficou no deve. Eu nunca tive oportunidade porque nunca coincidia. Mas agora, vendo a repercussão depois que ele faleceu, ele fez escola, é impressionante. Eu não tinha ideia da amplitude da obra do cara. Você chegou a trabalhar com ele, Vitelli? Rapaz, eu não tive esse prazer, essa sorte, não, cara, porque Raul era um infante terrível, era um cara muito exigente, senhor diretor, formou uma geração de atores no início aqui do DF, tem uma história, um legado fora do comum, de Guilherme Reis para cima, né? Gente de alta ponta, e seria um privilégio se eu tivesse essa oportunidade. Agora, tem um outro camarada que chega e teve esse privilégio, que é Vinícius Borba, no último trabalho dele. Eu vi. Pois é, aqui no Complexo Cultural, cara, com a latinidade exposta. Eu sei que Hugo tanto era amado como odiado ao mesmo tempo, tanto por ser muito, muito intenso, né? E quem passasse, o ator que tivesse a sorte de passar pela mão dele, numa direção, mano, tinha um pós-graduação, né? E o resultado foi exatamente o velório lá no Galpãozinho, que é exatamente quando começa essa geração que vai de Joana Madsen, que vai de Guilherme Reis, que vai de uma Mercedes, vai uma série de pessoas. Dessa primeira geração do Distrito Federal, da boa turma, né, que tem teve essa sorte. Eu fui da primeira turma do Sina e lá eu vivenciei paralelamente toda essa efervescência, né? Era Hugo Rodas era a coisa parecendo inatingível de ter a sorte. Então eu acho que é isso aí. Para quem teve, passou, foi um aprendizado. O cara é estudo, é tudo, né? Todo quem teve presente lá viu o quanto era amado, o quanto era reverenciado na mais perfeita tradução da palavra. É isso aí. Há uma iniciativa para mudar o nome do Teatro El Galpão, pode ser? Para Hugo Rodas? Galpão. Galpão. Sim. Ali foi... Eu li os depoimentos de alguns amigos, tipo Vinícius Borba, a Rita Andrade, a Cristiane Sobral, e realmente muito emocionante tudo o que eles contam. E que, bom, uma perda, sabe? Esses caras que deixam rastro na sociedade por onde passam. Esse foi o Hugo Rodes. E Brasília lamenta a perda. Aliás, ultimamente não fazemos mais que lamentar perdas. A última e mais dura foi o veto do presidente à lei de milhões para a cultura,
que difícil falar em cultura nestes dias, Wellington? Você que anda pelas periferias, você que vê o descaso, também quero que vocês me comentem, porque sabem mais, o descaso em Brasília com os artefatos públicos, teatro, sala, está tudo atrasa por aí. Então, Raul, infelizmente existe uma cultura de deixar estragar para depois licitarem e ter que reconstruir de novo. Não existe uma cultura de manutenção, né, de um cuidado, uma manutenção com os espaços. Infelizmente, isso acontece aqui em Brasília e talvez, provavelmente, em todo o Brasil, porque nós temos aí um empresariado por trás dos governantes aí que se mantém através dessas licitações, dessas empreitadas aí, né, usando o dinheiro público, né, e às vezes a cultura que a gente vê historicamente aqui em Brasília é de produtos de má qualidade, com preços superfaturados. Infelizmente, isso tanto a nível de Brasília como a nível de governo federal. É uma cultura da desonestidade que a gente precisa mudar no nosso país. Precisa de mais seriedade, mas eu acredito que o caminho é exatamente a comunidade participando mais, se empoderando, tomando conta da coisa pública, porque as coisas públicas são nossas. Existe também uma cultura do vandalismo, né? De que achar é do governo, então as pessoas têm raiva do governo e aí destroem as coisas públicas que são delas próprias, né? Então, o Brasil necessita de muita educação ainda, né? Nós temos uma defasagem de educação básica muito grande, de educação de convivência, né? E você que é candidato a ocupar uma vaga no Conselho de Cultura, acha que pode ajudar nisso? Você tem uma coisa que traz com você, que é a paz. Você falou, a pessoa tem que ter paz consigo mesmo, senão não vai ter paz com os outros e com o mundo. Além disso, você já falou de alguns problemas que temos com os equipamentos. Qual outra coisa você agregaria às suas anhelos, ansiedade, a seus desejos de realização como conselheiro, João? Então, Raul, eu acredito que a gente pode conseguir transformar as coisas através da educação, porque o próprio governo, esses empresários, essas pessoas que fazem, que são desonestos, é um problema de educação, entendeu? Foram mal educados. Essa é a educação que a gente chamava aqui a lei de Gerson. Não sei se você já ouviu falar da lei de Gerson. Isso. Levar vantagem em tudo, né? Então, sempre as pessoas querem levar vantagem em cima das outras, e eles fazem isso. Já existe uma prática no governo, já existe um sistema ali enraizado, que eu não sei como vai ser solucionado isso, porque é muito antigo, está incrustado em tudo que é lugar. Mas, na minha visão, eu acredito que através do diálogo, da gente mobilizar a comunidade e fiscalizar e estar atento para que esses desmandos, essas coisas mal feitas não continuem acontecendo. E que a gente mobilize a comunidade para que ela possa ocupar os espaços públicos, tomar conta. Então, eu acho fundamental, João. Se você não mobilizar a gente, nada acontece. Nem trocar de presidente. Sempre que a gente fala sobre o governo e sua incapacidade de atender às reais necessidades da população, nós corremos o risco de falar que a culpa é da população que não faz um bom uso, né? Eu queria falar um pouco sobre um modelo, levando essa discussão para a cultura, que é a Biblioteca de Manguinhos. Eu não sei se todo mundo conheceu a Biblioteca de Manguinhos. A Biblioteca de Manguinhos, ela é um exemplo importantíssimo disso, porque o governo colocou equipamento público em Manguinhos, um dos locais mais perigosos da região, e chamou a comunidade para ajudar a administrar o espaço. Vocês sabem que as salas de ensaio, as chaves das salas de ensaio para o pessoal das artes, a chave do cadeado da quadra de futebol, do ginásio, ficava tudo num quadro aberto e a população vai lá, pega a chave e anota aqui quem pegou. A Biblioteca de Manguinhos tem o melhor modelo
de gestão com participação popular. Equipamento público, equipamento cultural e público. E a Biblioteca de Manguinhos, ela mostra que se o governo investir não apenas em educação, mas em uma relação participativa, né? Porque a educação, nós conhecemos várias pessoas que teve acesso às melhores escolas e só faz besteira. Essa educação, ela é muito... Essa palavra educação, ela não é tão exata assim. Quando a gente fala, a pessoa tem educação ou não tem. Isso pode ser... Porque Coralina não frequentou os bancos da escola formal e a poetisa, para mim, mais fantástica, Patativa do Assaré. Você sabe que Patativa do Assaré, a antologia poética dele, eu esqueci o nome do jornalista que fez a biografia da antologia. Ele fala assim na antologia, que é uma coisa que me apaixona. Ele fala que Patativa do Assaré tinha um idioma diferente de todos os filhos de Adão. Luiz Felipe Vitelli, você já é conselheiro, você renunciou para se candidatar a um novo mandato, é isso? Não, eu estou conselheiro de Regional de Cultura, licenciado do Conselho Regional de Cultura de Planaltina, para poder me candidatar, né? Como eu fiz quando eu era do conselheiro do Conselho de Economia Criativa, que eu também... Aí, no caso do Conselho de Economia Criativa, eu tive que renunciar para poder me candidatar ao Conselho Regional de Planaltina, né? É essa a situação. E, sendo eleito, é claro que eu vou me desligar do Conselho de Planaltina, mas eu estou licenciado ainda, sou conselheiro regional de Planaltina, assim como o Neide é, né? Eu acho que o João também, né? Então, é esse processo. Você vê viável que o próximo mandato do Conselho tenha continuidade ideológica, programática, logística, sei lá, dá continuidade ou vocês acham que nova gestão, novas cabeças, novas ideias, como que funciona? Eu primo pelo princípio, né, já que nós estamos, né, vamos falar na questão de lógica, de ser eleito, conversar com os que estão saindo para ver exatamente o que deixaram de legado para que a gente possa dar continuidade, né? E também a gente, na casa, chegando junto com os outros 3 companheiros, para poder ampliar o que eles estão deixando, mas não simplesmente começar algo de novo, que é uma cultura muito errada dentro dessa questão política brasileira. O que chega acaba com tudo que o outro fez e, né? E eu, pelo menos, essa é a minha opinião, não sei se é dos demais companheiros, eu acredito que seja, a gente ter uma conversa com quem está saindo para a gente aproveitar da onde eles deixaram para a gente avançar e, claro, também com o que temos também de clamor da comunidade do que não foi atendido. Eu penso dessa forma. E aqui em Brasília, Vitelli, são mestres em fazer isso, porque como o brasiliense não vota, o brasiliense tem seu voto casado, os administradores estão colocados a dedo pelos caciques políticos, pelos pastores, sei lá por quem, não tem que prestar conta. Então, você lembra o trabalho que deu organizar os colegiados setoriais? Que é outro... Trabalhou outra situação. Exatamente. Isso não tinha LOC ainda. Agora ele consta na LOC e esses 2 últimos governos, que foi o próprio do Hollenberg e do Ibanez, que já com a LOC não fizeram, não moveram uma palha. Para que, e volta, porque na realidade os colegiados setoriais são das linguagens. Foi aquilo que desconstruiu o Conselho de Cultura Federal, que era a representatividade por linguagem em cadeiras. Eram 6 cadeiras, né? Portanto, 12, se falava em aumentar, como é o de economia criativa, e, no entanto, na gestão do Guilherme Hollenberg, com a regulamentação de governança, reduziram para 4. Eu acho que tem que haver uma importância, até porque, dentro da lógica de o que seja um mecanismo de controle social, que são os conselhos, eu acho que a sociedade civil tem que ser maioria dentro desses conselhos, como é no CRC, que foi um ganho nosso também, porque o CRC também era um paritário, né? E, de repente, do nada, o Hollenberg simplesmente, já na questão de fazer, já era
com a maioria da sociedade civil. Eu acho que o CCDF também tem que ser como é a lógica dos mecanismos de controle sociais. É a sociedade que está ali para regulamentar, é a sociedade que está ali para vigiar, fiscalizar, sabe, e dar o norte. Essa história, essa cultura, é uma cultura de que o funcionário público, por cargo eletivo, né, que são os parlamentares de governo, que a gente investe desse poder para eles, né, que eles são nossos representantes, no entanto, passam a governar para eles e para os seus próximos. Os eleitores são deixados de lado, a não ser os mais bajuladores possíveis. Né? Que Vamos falar eleitores? mais sério. Brasília não tem eleitores, esse é o problema. Se brasiliense votasse, político teria um pouco mais de vergonha porque estaria supeditado à vontade pública. A Nem outra digo... coisa, Raul, você Diga. tomar o tempo aí, a outra coisa, e eu já vi Neide também na mesma lógica, né? Acredito que o João também, outra coisa, essa cultura de Brasília, principalmente a questão do legislativo, de uma lógica provinciana, de ser o dono da RA, onde ele é eleito para o Distrito Federal, ele setoriza, né? Porque de acordo com o seu curral. Aí é uma palavra forte, mas se torna um curral. Porque a própria comunidade fala, meu deputado é o deputado, digamos, de Planaltina, é deputado de Serena. Não, cara, é do DF. A gente tem que acabar com isso. O cara é eleito para um DF. Como também a gente, enquanto candidato ao CCDF, é para a comunidade cultural na sua amplitude, não é para setores de linguagem. Você está entendendo? E muitos, a gente ouviu conversa, né? Muitos pensam que é só, vou tratar meu universo. Não é tratar vou tratar do meu partido. Não é do meu partido, é tratar a comunidade, o que ela anseia, porque nós nos tornamos representantes dela. Então, não tem esse papo de linguagem, setor e meu universo, não. É para todo mundo, entendeu? Olha, Vitelis, eu estou muito decepcionado com a política aqui em Brasília. Eu fui fundador de colegiados setoriais, fui fundador do Conselho Regional da cidade, então eu sei perfeitamente do que estamos falando e minha decepção chegou tão grande que eu não quero mais saber. Eu prefiro ficar deste lado de aqui. Quem vai fazer? Quem tem força, energia e vontade, vai lá que eu te ajudo. Neide, eu tenho visto algumas lives que tem organizado com vários candidatos e ontem fiquei feliz de ver o maestro Renio Quinta falando a necessidade dos colegiados. Você que é do teatro, você que se juntava com outros artistas, com outros atores, com outros diretores, que falta que faz os colegiados, principalmente neste pós-pandemia, com todas as cadeias produtivas desfeitas, arruinadas. Você também concorda com isso? Imagino, né, Neide? Raul, eu vou aproveitar e fazer uma referência ao início da sua fala, quando você abriu esse momento aqui, que você falou da LOC. Nós temos uma lei orgânica de cultura e temos um sistema de cultura. E os colegiados setoriais são importantes. Então, uma das ações, né, além de dar continuidade às demandas que já estavam em processo dentro do Conselho de Cultura, as demandas que ficaram reprimidas, nós temos pautas que são importantíssimas, que essas pessoas que vão assumir, né, essa nova gestão, precisam dar continuidade a isso, mas nós precisamos ter como meta, estando ou não no Conselho, porque nós somos sociedade civil, fazemos parte da comunidade cultural da cidade, temos entendimento, sabemos agir, então nós não podemos abrir mão desse espaço, que é um espaço de luta. E a luta é para quê? É para que esse sistema ele funcione em sua plenitude, né? E uma das formas dele funcionar na sua plenitude é a gente estar falando sobre, fazendo-se formar de novo, né? Então, muitos trabalhos que a gente já faz, a gente agora estar num outro patamar, né? Essa nova gestão, porque eu falo sempre que nós estamos a cada dia amadurecendo.
né? E amadurecendo em que sentido? No sentido de nos empoderarmos de conhecimento dos nossos direitos. E nós temos que fazer uso desses direitos, né? Nós estamos, e temos que entender isso, estamos num lugar privilegiado porque estamos próximos de poder ir lá bater ou botar o pé na porta mesmo, né? Desses gabinetes. Então, eu quero até falar da minha forma de agir. Por muito tempo, eu evitei mesmo de estar com muito contato com parlamentares. Então, sempre fiz o meu trabalho, conseguia fazer o meu trabalho num outro tipo de militância, né? Num outro tipo de lugar, que era sempre nesse de fazer com que as pessoas tivessem um olhar dos seus direitos, se incomodassem quando estava alguma coisa errada e buscassem os caminhos para chegar a soluções, né? Ou a, pelo menos, inquietações, causar inquietação quando alguma coisa estivesse errada. Então, quando nós assumirmos, se formos nós, ou qualquer um que assuma, a gente está tendo esse amadurecimento no sentido de que, juntos, né, de uma forma consensual e uníssona, a gente pode levar demandas para que eles cumpram o seu papel, né? Então, assim, a gente tem que, e o Vitali tem total razão, eu sempre falo isso mesmo, falo que isso me incomoda profundamente, porque emperra o desenvolvimento das RAs, né? A gente sabe que a cultura precisa de recurso, né? E esse recurso tem que chegar nas RAs. Então, a gente tem falado muito sobre descentralização de recursos, que os recursos cheguem até as RAs, mas a gente também tem preocupações, né? Porque não é só chegar às RAs, porque, assim, senão se dá continuidade a um desmando que está acontecendo aí, né? Que é, muitas vezes, a utilização de recursos públicos de uma forma que não é a forma que a gente acha correta. Claro, claro. A gente tem visto aí, inclusive, a gente participou agora há pouco de uma nota de repúdio mesmo, né, em relação à utilização de uma verba altíssima para a estrutura, para a sonorização, não desmerecendo a necessidade de que os artistas precisam de ter uma boa estrutura, precisam ter uma boa sonorização. Mas a gente sabe que esses valores estão além do que é correto de mercado. E a gente não pode ser conivente com isso. Então, a gente gritou, fez uma nota de repúdio e a gente precisa dar encaminhamento a essa nota, porque deu-se continuidade ao desmando, que é o quê? São organizações tendo acesso a recurso público, né, que nos seus planos de trabalho ou nos seus planos para ter acesso a esse recurso, fazem um texto belíssimo de convencimento, dizendo de valorização à comunidade cultural, aos artistas, de capacitação, de uma boa entrega de produtos, e na hora da execução vão na contramão de tudo que está lá escrito. Claro. Então, nós temos que fazer nossa função. Nós somos fiscalizadores, nós somos consultivos, enquanto conselheiros, nós somos deliberativos, nós temos que agir, porque nós não podemos ficar reféns de políticas de Estado, porque isso aí é uma gestão, é a gestão desse governo que está aí. Então, nós não podemos ficar refém de políticas de Estado, nós precisamos garantir políticas públicas de um modo geral, e lógico, dentro do nosso segmento, da nossa área de ação, que é políticas públicas para a cultura, políticas públicas permanentes, de continuidade, e não da forma que a gente se depara aí com todo esse desmando. Estou de acordo contigo, porque são tempos muito difíceis, né, para lidar com políticas públicas e com recursos, porque desde o governo há prioridades. E o Ministério da Cultura nunca foi uma prioridade para este. Aliás, tem, Wellington, será que tem ainda Ministério da Cultura?
Eu nem sei. Eu sei que tem verba para comprar Viagra e próteses penhana, isso tem. Ou seja, é uma questão de prioridades, né, Wellington? Você já na sua primeira intervenção, só assim para falar do governo Brasil, Wellington, eu não consigo falar sério, só com sarcasmo, só com humor, só na sacanagem, não tem outro jeito, porque senão eu fico muito furioso e fico falando algumas merda aqui, viu, Wellington? Você já na sua primeira intervenção, falando da biblioteca de Manguinho, já deu uma ideia do que você queria como conselheiro público, como conselheiro da cultura. Aqui em Brasília, está cheio de artefactos culturais, atrás abandonado, e está cheio de coletivos que não tem nenhuma sala onde se reunir. Vamos aproveitar e falar um pouquinho para a nossa audiência, Wellington. Você que está com problema de conexão, mas agora está bonitinho aí. Fala um pouco de seu projeto no Conselho. Ok, olha só. Brasília, como você bem disse, está cheio de grandes espaços públicos. O Teatro Nacional está fechado. O Teatro Nacional ele ocupa uma posição importantíssima para a cultura do Brasil, para a cultura da América Latina e para a cultura do mundo. Mas um espaço que está fechado. A 508 Sul é outro espaço importante. Mas, para além disso, nós temos no Gama o Cine Itapuã fechado, o Galpãozinho depredado, nós temos o Teatro da Praça com todos os problemas do mundo, Itaguatinga, nós temos 2 Céus das Artes, um na Ceilândia e outro no Recanto das Emas, e assim, eu tive o privilégio, o prazer de ter sido o gestor que fez o convênio para a implantação do Céu das Artes, desses 2 Céu das Artes, que foram retirados da carga da Secretaria de Cultura. Isso é um erro assim enorme, porque esses 2 Céus das Artes eles servem como exemplo do que é bom e do que é mal. A função do Céu das Artes é se tornar um centro de economia criativa, com um processo de gestão compartilhada com a população, fazendo captação de recursos para investimento de projetos locais. E não tem isso, não acontece. Então, mas o problema de espaço público que não atende, nós temos, talvez, eu não posso dizer com 100% de certeza, mas eu vou falar 99,999% de que Brasília é a unidade da federação que maior tem concentração de espaços públicos destinados à cultura no centro da cidade. Eu não conheço nenhum outro lugar no Brasil. Muito mais que qualquer outra cidade, Wellington, não tenha dúvida. É bom que os brasileiros sejam conscientes do que tem, porque eles não imaginam o que falta lá nos cafundongos. Continua, Wellington. Exatamente é isso, ou seja, nós temos uma concentração. Aí nós temos a concentração de equipamentos culturais e espaços públicos, no geral. O FAC, você vê que, há alguns anos atrás, o FAC tinha 60% da sua execução no plano piloto. Isso é um crime. Isso é um crime contra a cultura. Como que você mantém 60% da execução aí? Isso foi anos atrás. Hoje em dia, eu não sei mensurar exatamente como é que está isso, mas esse número subiu de novo. Ou seja, o crime contra a cultura voltou a acontecer. Como é que você tem a maior execução na capital do país somente no... A população do Brasil é uma população enorme. Como assim? Como só o plano piloto tem acesso a essa informação? A Secretaria de Cultura mudou o nome dela. Dinheiro só para elite. A Divanha criou um grupo no WhatsApp, FAC elitistas. Imagina só. FAC elitista, né? Quando você... E aí, falando agora esteticamente, quando a arte é elitista, ela perde em qualidade estética. Ah, com certeza. Ela perde em qualidade estética, ela fica a serviço da elite, ela para de questionar.
Se a arte não é questionadora, por que a Bolas? Se ela não é questionadora, isso da vida, ela perde função. E aí, quando a que fica a ser da elite, ela começa a fazer questionar, ela para de pulsar a sociedade. É um erro e é uma dor, nós perdemos, né? Enfim, eu tive o privilégio de assistir um dos últimos espetáculos do Hugo Rodas, que foi durante a pandemia. Tem que falar do mestre Hugo. Durante a pandemia, que ele juntou um grupo de artistas dentro de um apartamento da UNB e fez uma live, um espetáculo de teatro numa live, eles trancados num apartamento questionando a vida, a arte, a existência humana. E é um espetáculo belíssimo. Não era um espetáculo a serviço da elite. Era um espetáculo, uma intervenção a serviço da vida. O FAC precisa estar a serviço da vida. Você sabe que numa das manifestações atrás do movimento cultural, questionando o governador lá, tolindo o FAC, acabando com o FAC, e o slogan era o FAC é nosso. O movimento cultural estava usando isso. O slogan era isso, o FAC é nosso. E aí teve uma reunião do movimento cultural lá no Dulcina, né? E eu estava revoltado com esse slogan, o FAC é nosso. E aí eu cheguei, peguei o microfone e falei, ei, gente, para! O FAC é do povo, ele não é nosso, ele é do povo. Ele é da Sol Nascente, ele é do Gamba, ele é da Ceilândia, ele é da Estrutural. O FAC é do povo. Eu queria falar com o Wellington, porque me preocupa, assim, quando a gente tem acompanhado todas as manifestações, todos os ativismos. Wellington, eu queria dialogar diretamente com você. Quando você fala dessa forma, né, que o FAC é do povo, e quando a gente fala que o FAC é nosso, a gente fala que o FAC é nosso porque nós somos o povo. É por isso que a gente levou esse slogan. E naquele momento, a gente estava brigando por quê? A gente estava brigando porque o governo, né, queria direcionar o recurso do FAC para um outro lugar, né? Então, a gente tem que entender que este recurso, como você no final da sua fala até falou, esse recurso, ele é do povo, né? E que vem através dos artistas, dos agentes culturais, né? Para que a gente trabalhe e faça entregas para o povo, né? Então, quando a gente grita que o FAC é nosso, é nesse sentido, de que a gente garanta que esse recurso não vá para outro lugar, que a gente consiga garantir o respeito à LOC, né? Então, é nesse sentido. E vou mais ainda, né? Quando a gente também briga com os gestores, e temos tido vários conflitos, né? Inclusive este grupo, que eu faço até parte dele, que é o FAC elitista, é que os gestores resolveram empurrar a goela abaixo da gente um FAC que foi só para CNPJ. Excluíram pessoas físicas do FAC Multicultural 2. Então, foi uma luta que a gente, na audiência pública, tiveram várias, nessa consulta pública que a secretaria faz, né, e que deveria ser conduzido de uma outra forma, e a gente tem questionado isso, que é o quê? Que o gestor, ele tem que dar devolutiva da consulta pública, ele tem que deixar transparente o que ele aproveitou dessa consulta pública, de fato, quantitativamente, qualitativamente, e isso não está acontecendo. Inclusive, está aberta uma nova consulta pública, que esses gestores que estão aí estão querendo tirar recursos do FAC e direcionar uma parte para o carnaval, esquecendo que já existe uma legislação e um recurso direcionado para o carnaval, entende? Então, a gente tem que
alinhar esse entendimento, porque lá, se formos nós, né, que sendo eleitos, a gente vai estar lá neste lugar, dialogando com este governo, né, sobre entendimentos e sobre encaminhamentos, né, em relação até a editais, né? Então, a gente tem que ter esse alinhamento desse entendimento e essa ampla escuta da comunidade em relação a isso. Então, este grupo que briga, reclama, está unido aí, e a gente tem outros grupos de apoio abertos que falam do FAC, que é justamente para acompanhar e orientar os agentes culturais em todas as etapas, né, que eles passam do FAC. Por quê? Porque muitos estão sofrendo problemas seríssimos, até de desconhecimento de algumas etapas, e que esses grupos estão servindo justamente para isso, para apoio, né, e até para ampliar reclamações, solicitações, né, para orientar. Então, é nesse sentido que a gente faz e vai continuar fazendo várias manifestações gritando: o FAC é nosso, não é do governo, ele é para vir para a gente, para a população. É nesse Quer sentido. comentar, Wellington? Fique à vontade. Quero sim. Eu quero começar dizendo que 1997 para 1998, o até então governador Joaquim Roriz, ele mexeu na configuração da Rádio Cultura e ele pegou a Rádio Cultura e deu para uma outra empresa administrar na época, que não vem aqui dizer o nome. E nós fizemos essa foi uma das primeiras manifestações do Fórum de Cultura, né? O Fórum de Cultura nasceu ali em 96, 97, e então nós invadimos a Rádio Cultura, umas 200 pessoas, nós invadimos a Rádio Cultura, e a música que nós cantávamos com os tambores era: Roriz roubou a Rádio Cultura. Estamos gritando. Eu nunca fui músico, nunca fui músico. Eu sou um homem do teatro que foi para a área de gestão e me encontrei na economia criativa. Ainda sonho em voltar a fazer algum espetáculo ou outro, mas a minha área de atuação ficou mais na gestão das artes. O importante sobre isso é que eu senti na pele que a Rádio Cultura havia sido roubada, mesmo nunca tendo sido músico, porque era um patrimônio meu. Era meu patrimônio. Mas eu não era a ação finalística. E aí, Neide, como você muito bem falou, começou sua fala dizendo que no final da minha fala, eu disse que o agente que acessa o recurso somos nós, os artistas. É isso. Vocês sabem que, ainda sobre esse assunto, a ópera, olha só, a ópera é um bem comum do cidadão italiano. É um bem comum da população. O padeiro ouve ópera. O mecânico ouve ópera. Todos amam a ópera. Por quê? Porque é um bem comum, tem pertencimento. O padeiro não quer o dinheiro destinado para a ópera, nem o mecânico. Ele quer ter acesso aos bens e serviços culturais e acessar essa manifestação. Quanto mais nós conseguirmos fazer com que o cidadão comum defenda o FAC, mais forte o FAC fica. Vocês já imaginaram que lindo seria o dia que o Fórum de Cultura, que eu ajudei a criar, o dia que o Fórum de Cultura soltasse uma propaganda no rádio, convocando a população brasiliense para defender o FAC, e aí os motoristas de ônibus fizessem greve. Os motoristas de ônibus param porque o FAC foi bloqueado. Os taxistas vão parar porque o FAC foi bloqueado. Os professores vão parar porque o FAC... A população deveria parar junto conosco, é um bem deles. Quem acessa o FAC, põe a mão no recurso para trabalhar, é um setor produtivo específico. Mas o FAC precisa ser do povo. Só quem tem direito de acessar esse recurso público somos nós, do nosso setor produtivo. É sobre isso que eu estou falando. Eu sonho com a população inteira defendendo o FAC. E aliás,
quero terminar aqui dizendo, sobre o slogan, o FAC é nosso, o Fórum de Cultura concordou e o Fórum começou a dizer que o FAC era do povo. O slogan mudou, ele foi modificado. O meu sonho é esse, que o cidadão comum saia para a rua conosco dizendo, tira a mão do FAC, dá o FAC para os artistas, porque eles precisam produzir, porque eu tenho um direito de acessar esse bem. É sobre isso que eu estou falando. Só a gente precisa ter acesso ao... Perfeito, Wellington. Wellington. Meu sonho é esse, né? Vitelli, dando continuidade a essa fala um pouquinho para a nossa audiência o que é economia criativa e como é que isso tem tanto a ver com a cultura e com as artes. Meu amigo, ela gera já o que é dinheiro público que vai para a comunidade, que vai para a sociedade, passa a gerar, movimentar essa economia e atende várias camadas desse processo. Outra coisa, foi bom você perguntar, cara, na LOC tem a questão do Conselho de Economia Criativa, já para pensar políticas de cultura voltada para esse segmento, né? Que vai mover toda a cadeia criativa e econômica, um dinheiro que passa pela mão dos artistas e vai sendo distribuído de uma forma pelos técnicos, pelos artistas, ou pelos contratados de cada projeto, aí vai. E eu pergunto, né? Já que em 2018 no fórum, foi tirados os conselheiros da sociedade civil para ocupar as cadeiras do Conselho de Economia Criativa. Eu fiz parte, né, eu fui um dos eleitos, né, e a gente, na época do Adão, era um conflito constante a cada reunião, porque o princípio deles era exatamente que a coisa não andasse, como também não andou, parou. Mesmo mudando para Bartolomeu, não se deu continuidade. Por quê? As cadeiras da sociedade civil já estavam ocupadas por os eleitos pela sociedade civil, e o governo ficou atravancando, empatando, impedindo a nomeação dos candidatos por ele indicado para ocupar as cadeiras do poder público, e parou o conselho, né? Além de ter uma cadeira dentro do CCDF, né, tem que ter esse Conselho de Economia Criativa para tratar ainda mais efervescência essa questão, né? E então, é de uma suma importância. Engraçado que muda-se o nome, voltamos de novo àquela velha prática cultural da política parlamentar, do legislativo e do executivo. Mudar o nome da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Cultura, né, de Estado de Cultura e Economia Criativa, sem o Conselho de Economia Criativa. Ponto. A outra questão, né, nós temos na LOC, né, principalmente no sistema de arte e cultura, né, os princípios e objetivos, que a gente já falou aqui sobre a questão de manutenção, construção de novos aparelhos públicos culturais, né, que gera economia, porque, incrível que pareça, vai gerar economia de uma forma ou de outra, vai distribuir, né, numa construção ou restauração, porque se contrata mão de obra, né, para depois se contratar também artistas, né, para poder estar no palco desses aparelhos públicos. Tem lá. Né? E na Conferência Nacional de Cultura, né, para você ver, dali começou, por uma carta de moção dos delegados de Sobradinho e Planaltina, a carta de moção para a criação e construção, dentro do conceito, dos complexos culturais, para o DF, mas foi acatado pela plenária geral para todo estados, municípios e Distrito Federal, com população acima de 50 mil habitantes, tem que ter um complexo cultural. Pensava-se no conceito de casa de cultura. Casa de cultura, eu acho que tem que ser feita dentro dos setores habitacionais de cada RA para atender às necessidades da acessibilidade a cada habitante que não tem um espaço. Eu perguntei para o seu Adão, na época, sobre a questão que mudaram até o nome, né, do regionalizado, para acho que de todos os cantos, não sei o quê, como seria atender, né, voltando ao mesmo assunto nosso, a questão de investimento de proponentes, de projetos do PAC, voltado para as comunidades de baixo IDH, ou da própria RA, sem um aparelho para receber esses projetos. Planaltina tem um complexo cultural. Samambaia tem.
Mas tal são duas. Você falou em duas comunidades que, ó, têm lutado e têm Lutaram, feito. lutaram, lutaram para isso. E se faz necessário. E às vezes, né, na minha última fala, uma conselheira chegou e falou: não pode diluir a questão do dinheiro do PAC. Não é diluir, não é diluir. É distribuir equanimamente, de forma que atenda. Para que serve o FAC? É exatamente para a ponta da mangueira. Não é para uns e outros, que a gente volta para o mesmo assunto que estava sendo discutido aqui, do elitizar, né? De destinar aos bordados. O Paulo Tadeu, no seu primeiro mandato, se não falha a memória, ele pegou, criou uma lei, não foi decreto, era uma lei, sobre destinar 30% do bruto do FAC para as cidades satélites. Isso é lá atrás, mano. Somente no governo Hollenberg que se cria o regionalizado e começa a distribuir de fato, porque os nossos pares, aí Breia sabe muito bem, o Ed sabe muito bem, a Neide sabe muito bem, qual é a dificuldade de artista dentro da comunidade ou da RA, satélite. Tem gente que não gosta dessa palavra satélite, nós somos satélite, sim. Nós giramos em torno de uma RA que se acha a dona de tudo, que é tudo uma coisa só. Não é. Não é. Planaltina tem sua cultura, sua identidade, como o Gama tem sua cultura e identidade, e isso eu estou falando de duas cidades antigas, né? Duas cidades antigas dentro do Distrito Federal. E as mais novas, com sua cultura, sua identidade, sua especificidade. Claro, então, não claro. tem como homogeneizar essa questão. Então, nessa questão, cara, tem que se criar novas linhas, atender mesmo, escoar todo esse recurso exatamente para regiões administrativas com maior carência, e de uma forma equânime, para que aumente o número de SEACs, de proponentes. Não é diluir, é distribuir, descentralizar. Não foi a fala que eu ouvi. Não é diluir o dinheiro. Você está entendendo? Você foi muito esclarecedor, porque você tem muita experiência nisso. Antes de passar para João, eu vejo cada vez mais e eu fico chateado e chateando os brasileiros com isso. Enquanto os brasileiros não votar, os políticos não têm nenhuma obrigação com vocês, apenas com os caudilhos políticos e os que financiaram suas campanhas. Eu sonho, João, com ver a comunidade artístico-cultural brasileira encabeçando, liderando uma campanha para que os brasileiros possam votar. Mas eu não tenho título de eleitor, não voto, não sou partidário de ninguém, então, mas eu moro aqui e pago imposto, então por isso que eu falo, viu, João? Fala, fica à vontade aí, tá bom, João? Então, Ernesto, só voltando um pouquinho lá, eu concordo com o que o Wellington falou, né? Porque quando eu disse que o problema é a educação, mas não é educação formal, que a gente chama de educação de caráter, né? Então, para você acabar com a corrupção, para você lutar contra a corrupção, é você não ser corrupto, né? É começar por mim mesmo, né? É a única forma da gente fazer a mudança pelo exemplo, né? E é uma mudança cultural. Então, com as bandeiras da cultura da paz que eu trago como transversalidade, vem exatamente essas mudanças de hábito mesmo, essas mudanças de como a gente agir como uma coletividade, né? Dentro da cultura da paz que eu ensino, né? Que eu manifesto, a gente chama tempo é arte, né? Tempo é arte. Onde há paz, há cultura. Onde há cultura, há paz. No dia 25 de julho, é chamado Dia Fora do Tempo, porque nós seguimos um calendário diferente, um calendário de 13 luas, né, 13 meses, de 28 dias. 4 semanas perfeitas de 7 dias. E aí o dia 25 de julho é o dia que não está nem no ano nem no outro, né? Ele é o dia fora do tempo, é chamado Dia do Perdão Universal. Se em algum momento esse calendário de 13 luas se tornar o calendário do Estado, se o Estado seguir essa cultura da paz, desses calendários de 13 luas e 28 dias, no dia 25 de julho é o dia do perdão universal, ou seja, tudo é perdoado nesse dia. Nesse dia é o dia que zera para todo mundo, né? E aí você imagina, né? As dívidas também? É mais um perdão a nível, né, ético, moral e assim, é uma coisa a ser estudada, né?
Mas, entrando na questão da economia criativa, aí, eu defendo muito a questão da gente trabalhar em parceria com o turismo e o turismo local. Eu acredito muito da gente empoderar a nossa comunidade, né, as nossas cidades satélites, como diz o Vitelli, que realmente elas têm essa característica, né, para que a gente possa estar mudando, né, a forma de ganhar dinheiro nas cidades, utilizando o turismo, como na Europa, né? A Europa, hoje em dia, uma das maiores fontes de renda é o turismo. Então, o turismo, ele traz qualidade de vida, ele embeleza, e a cultura, ela está interligada com o turismo. E, infelizmente, hoje, no desenho que a gente tem aqui no DF, você tem aí tudo separado, né? Você tem aí como que cada secretaria tem um dono. Então, esse loteamento que a gente tem das secretarias, esse loteamento que a gente tem das cidades satélites para os parlamentares, né? Porque tem muitos aí que não são parlamentar, são pralamentar, né? É pralamentar. Então, tem muitos aí que é parlamentar, né, que estão aí donos, né, e isso é uma coisa que a gente lutou muito na gestão do Hollenberg. A gente tentou que não acontecesse, mas infelizmente todos eles, os governadores, se rendem a comprar os votos desses parlamentares através de dar a secretaria, de dar a cidade satélite, a RA, e aí a comunidade fica refém desses parlamentares, né? Realmente a gente precisa dessa cultura, a gente precisa mudar a dinâmica. Não sei como fazer isso, né? Mas a única maneira que eu vejo é a gente estar mobilizando a comunidade, empoderando a comunidade, para que a comunidade cada vez mais estar forte, unida, para que possa se posicionar contra essas coisas erradas, contra essas coisas equivocadas. Realmente, o que você tem hoje em dia aí são pessoas que são donas de empregos públicos, entendeu? No governo federal e também aqui no DF. E aí essas pessoas se elegem, continuam se elegendo, porque são donas dos empregos públicos que foram dados lá na época do Fernando Henrique, entendeu? E até hoje a gente tem aí, e ninguém fala nada, entendeu? Você falou que desde a época de Fernando Henrique. Eu achei que vinha da época do... Não, foi quando ele fechou o governo, começou essa coisa de empresas que fazem a gestão do emprego público, e o Estado paga uma nota para eles, e aí eles pagam um pouquinho para o trabalhador, entendeu? E enriquecem fazendo gestão do emprego público. E outra coisa que você falou que eu acho importantíssimo, porque o que acontece? Eles deixam destruir para privatizar coisas que deveriam estar na mão. Porque é aí que eu digo que deveríamos ter um capitalismo social, onde o povo fosse dono das empresas do Estado, que nós somos donos, só que estão vendendo tudo nosso para o capital estrangeiro, entendeu? E aí, quando a gente fala de casa de cultura, eu lembro que eu morei no seu país, em 92, e aí quando eu voltei para Brasília, aí eu vim trazendo essa ideia, porque lá tem as casas de cultura. Você sabe que lá tem e a casa de cultura é uma casa mesmo, onde dentro tem pintura, tem teatro, tem todas as manifestações e é de graça. Correto. Todo mundo acessa. E outra coisa que eu trouxe na época e que hoje é política pública, é que na frente do Congresso Nacional lá do Uruguai, você põe a mão na faixa e todos os carros param. Entendeu? Na época eu ventilei para o Cristóvão, que era quando eu voltei para Brasília, era o governo do Cristóvão, ventilei essa situação, e hoje em dia virou lei, entendeu? O Brasília é exemplo quanto a isso. Mas esse exemplo veio do Uruguai. O Uruguai é que trouxe esse exemplo, né? Então a gente tem muita coisa para aprender com a história. A história tem muito a nos ensinar. Então a gente precisa estar atento no que acontece hoje e no que aconteceu lá atrás. Porque para a gente construir um presente melhor, a gente tem que construir um futuro melhor, a gente tem que construir um presente melhor. É através de entender os erros que ocorreram no passado, mas infelizmente eles queimam a nossa história, né? Quantas vezes já queimaram o nosso Museu Nacional? Quantas vezes já apagaram a história? Tentam esconder seus desfeitos, né? Seus desmandos. Então, o Brasil tem muito disso, né? O Brasil é um país, assim, meio desmemoriado. E a gente precisa, né, ajudar o povo a ter memória, a cuidar da memória. Calma aí, né? De que chamar. Memória,
é um povo com identidade. Isso está na tá capa vendo, do João? meu Você livro, A fica Imagem da Cultura do provocando, Gama. você Um fica povo comemora provocando. é um povo com identidade. Um povo sem memória é um povo sem identidade. E Por isso que Neide os tá louca indígenas para têm falar. identidade, porque eles têm memória. Os indígenas têm memória. Os indígenas são os que têm que ser mais respeitados nesse país. Os invasores, os que entraram aí, que estão aí, esses colonizadores, invasores, destruidores do nosso país, da nossa mata, das nossas florestas, que estão só acumulando riquezas para quê? Acumulando dinheiro e acabando com a nossa terra. A gente realmente precisa mudar a cultura. Mas tem que ser uma cultura de paz, não é a cultura de matar ninguém, não é a cultura de empobrecer e aí fazer o povo virar bandido e sair criar milícia para matar o povo. Tá A gente certo, tem tá que certo, desarmar as João. pessoas, desmilitarizar esse país, desmilitarizar esse planeta. Não precisamos mais. Os militares foram criados por reis. Os reis criaram os militares para poder continuar dominando. A gente precisa de uma cultura de paz, de aldeia. Nós somos uma aldeia global. Nas aldeias todo mundo vive bem e ninguém é empregado de ninguém, ninguém é escravo de salários. Eu morei lá e eu sei o que você está falando, você está certo. Você falou uma coisa nos militares que dá para falar um programa inteiro. Que Lula já falou que ele chegando manda para o quartel os 8.000 militares que estão empregados aí no governo. Neide, você está louca para falar? Seja breve, porque eu vou jogar. Olha, já estamos 1 hora e tal aqui, e se você não tiver pressa, não tiver fome, não tiver sede, a gente vai tocando o barco, porque não é todos os dias que a gente pode meter o dedo na ferida e falar destas coisas. Fala, Neide. Eu me preocupo quando se fala nesse momento do turismo e da cultura, porque a gente está vendo aí que o turismo está querendo engolir a cultura e transformar a cultura em programação dentro dos grandes eventos, dentro das feiras. Então, a gente, antes de querer uma parceria, a gente tem que estabelecer um respeito. Né? Primeiro, nós viramos uma pequena e mera secretaria dentro do Ministério do Turismo. Então, nacionalmente, o turismo está mais em foco. Por quê? Porque ele gera mais recurso? Porque ele gera mais dinheiro? Por quê? Ou porque ele, enfim. Mas o que nós temos que falar aqui dentro... Agora, dentro do a gente DF... precisa mais... Neide, a gente precisa um programa só para falar disso, porque eu estou vendo que é uma situação que se repete não somente no Brasil, em outros países da região também. Mas eu quero mudar um pouco o foco, agora que já estamos no finalzinho, e quero jogar um tema. Tem 11 candidatos e somente 4 vão ser eleitos. Inclusive, tem até mulheres trans. Olha só que novidade. Você está vendo que aqui temos 4 homens e uma mulher. Não foi culpa minha. Eu convidei algumas candidatas e à última hora desistiram. Mas nós somos de uma geração que não tinha nada disso. Mas agora a gente tem que se adequar, aprender. É o idioma inclusivo, é a paridade de gênero. Olha, é muita coisa. Eu que faço entrevista, eu tenho que me policiar para não falar uma besteira aqui, porque há tantas minorias que têm ganhado espaço, que têm ganhado voz, e elas impõem coisas como o idioma inclusivo, por exemplo. Esses novos tempos, vocês estão preparados para encarar? As mulheres trans, travestis, o que seja, as minorias, os índios, eles vêm com suas demandas. E nós, senhores de média idade, brancos, podemos dar a essas demandas uma satisfação? Vitelli? Você que acha que é o mais antenado porque anda rodeado e conhece as dificuldades dele. Quem quiser falar sobre o tema, não sei se foi claro na minha... Eu entendi, cara. São novos tempos, temos que ser plurais e acolhedores, não podemos ser cerceadores, não podemos ser impedidores, não podemos reproduzir o discurso do opressor, tá? É a ser acolhedor mesmo. A questão de termos 11, na realidade, era para termos 20, porque ela reza 5 por cada cadeira.
A única que está dentro dos conformes é a que eu e o Neide estamos disputando, que é de linguagem, né? Mas tem que ter uma de política afirmativa, uma de economia criativa, e para cada uma, o Hélio está bem confortado, porque só tem ele candidato para economia, mas deveria ter mais 4 disputando com ele. Agora, são novos tempos que a gente tem que realmente conviver com essa realidade, tá? Aceitar, acolher, sim, entender esse universo, aí uma fala muito boa, né? Porque a gente realmente, a gente vem de uma estrutura patriarcal, tá? É uma estrutura, não adianta falar que nós somos libertários, e não, nós estamos entranhados com esse vício nojento do machismo na gente, por mais que a gente seja libertário, é de educação, porque a gente recebeu a educação que também foi recebida, então nós temos que estar abertos a esses novos tempos, fortalecer esse processo, porque, na realidade, está lá na LOC, inclusive está comunidades, não me lembro o artigo, mas está lá, para atender a cultura popular, sacro religioso, indígena, políticas inclusivas, gospel, e depois vem um termozinho meio estranho e grupos historicamente excluídos. Eu acho que tem que dar nome, não é aquela frase estúpida de dar nome aos bois, mas dar nome a esses grupos. Quem são eles? Os ciganos estão fora, os trans estão fora, por mais que tenha lei. A gente tem que ver que está tudo na LOC, a gente tem que seguir essa LOC, que ela é muito libertária, não é como a gente Os queria. Os imigrantes estamos fora? Oi? Os imigrantes estão fora também? Por incrível que pareça, acho que está dentro dos excluídos, porque os ciganos são imigrantes. Quem não é imigrante nesse país, cara? Quem não é imigrante não apenas os indígenas, cara. O resto tudo é bem que eu sou, todo mundo é. Então, a gente tem que chegar a nominar para que todos sejam atendidos. Eu me lembro na última live a pastora falando, né? Aí eu não me lembro da situação, mas o que a gente não pode reproduzir, porque está nos princípios e objetivos do sistema de arte e cultura, atender. Tá? Eu me lembro que eu lutei, desde a segunda Conferência Nacional, sobre a questão dos povos calões ciganos, né, que são 3, né, Rorões e acho que Silves, né, dali tiramos a Marlete, que é de Planaltina, que foi guerreira do Vale do Amanhecer também, né, mais o Vanderlei, que é do Rota do Cavalo, acho que Neide deve conhecer, foi o primeiro conselheiro cigano, tá? Hoje nós temos a Sônia lá em Braslândia, mas tivemos premiado o Vanderlei, acho que uma filha dele, né? Marlete foi a primeira a receber, contemplada num projeto do PAC, e avançou em trazer e ser incluída a cultura cigana dentro das escolas, onde saiu um filme maravilhoso, com a merreca, vou falar merreca pela grande produção, né? Do que era destinado a uma das linhas regionalizadas, que é 40, não sei como é que está, 40, 80 e 120. Eu acho muito pouco pela quantidade de projetos interessantes. A inflação tem comido todo, Vitelli. Não, ainda tem isso. A gente tem que aumentar esses valores, a gente tem que aumentar cada coisa e aumentar o número de contemplados. Que o projeto de 120, como eu vou dar um exemplo de Planaltina, o Júnior, né? Era professor de contrato temporário numa escola de Planaltina, e ele entrou como artista, foi barrado no primeiro, como o da Marlete foi barrado também no primeiro, no segundo vieram com outra linguagem, com outras propostas, com outro objeto, foram contemplados com nota máxima, né? E, de repente, o Júnior traz vidas secas para dentro de uma escola só com aluno, de tudo por os alunos, com apenas 80 mil. Né? E ele querendo 120, ele tinha jogado nas duas, não foi por causa são duas vagas dos 120 que tem que aumentar, tanto no valor quanto também no número de contemplado, porque no Recanto das Emas nós temos agora, vai acontecer agora, que é a terceira edição do Festival Nacional de Teatro de Bolso. Olha só, o cara aproveita com sempre, porque tem uma outra lógica, a gente não vai entrar agora, da questão, o que é o dinheiro do FAC para um artista? É o capital inicial, cara. É o capital inicial, né? É dali que ele vai, se possível, com aquele primeiro capital inicial, ele começar a se autossustentar. Mas isso não acontece, a gente tem que trabalhar isso, que é a formação, porque o cara tem até 30% para ficar para ele sem prestar conta, né? E os outros 70% ele tem que prestar conta.
Aí tem aquela questão da velha da contrapartida, que foram os próprios artistas que foram contra, porque não sabiam usar dessa forma, porque na hora da contrapartida já não tinha mais recurso, né? Mas tem pessoas que fazem milagre. Aí eu vou dar, de novo, voltar ao do Festival de Bolso do Recadazema, que está na sua terceira edição, onde agora o cara pega o dinheiro e, a partir do momento que aquele grupo lá do interior da Bahia, vou dar um exemplo em Barreiras, que é bem pertinho, só dele ser selecionado, ele já tem hospedagem, que era uma luta, e comida, que era outra luta em dormitório. Né? Hospedagem, comida, já tem como prêmio, além de prêmio de diretor, melhor roteiro, melhor coisa. Quer dizer, o cara não pensou no lado dele, ele pensou no todo. E quantos deveriam dessa forma? A economia criativa. A economia criativa, porque muitos estarão sendo contemplados, movimentando a economia dentro do Recanto da Zema com esse festival, que move. Então, é nesse contexto. Tá bem, Felipe, é o seguinte... E só vou dar mais uma, vou dar só uma provocativa. A Lei 933, a gente tem que trazer para a baila. Eu sou uruguaio e no Uruguai o Estado é laico, se separou da igreja há muito tempo. E eu tenho visto outros países que também e outros que não. Aqui no Brasil, estes tempos têm sido difícil mesmo. Agora o Vitelli estava falando de algumas separações, como se isso fosse... O Estado laico é o Estado de todos. Quando você começa a colocar para sim, não é inclusivo, é exclusivo porque são minorias, seja gospel, seja candomblé, seja o que for, mas não é para uns poucos, não é para teus amigos, tem que ser para tudo, os que tu gosta e os que não gosta, é dinheiro público, e eu defendo a laicidade do Estado, mas que tempos difíceis para a laicidade. Alguém quer falar ao respeito? Eu quero. Fale, Neide. Quero muito. É o seguinte. E aí eu vou puxar a minha fala como família, né? Vamos dizer assim. A gente sempre dá o exemplo, né? Dentro da família, os pais dão exemplo, sempre se segue o exemplo. E, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil é que nós estamos tendo um péssimo exemplo, né? Que é o exemplo dessa pessoa que está como presidente. Então, mudou-se, a gente está com uma alternância de valores, né? Justamente isso está acontecendo, que a imposição e querendo que a gente deixe de ser um Estado laico. Por quê? Porque a pessoa que está na presidência quer mais. A gente tem até brincado, né, dentro dos nossos pares, que virou uma governança doada, os amigos dos amigos. E não pode ser sobre isso. Nós não podemos aceitar isso, de forma alguma. Então, para mim está muito claro o que está acontecendo, né? Esse exemplo que a gente está tendo aí, que é um péssimo exemplo, está gerando todas essas situações, né? Essa normatização do que é errado, né? A gente passou no momento de pandemia e a pessoa negar o que estava acontecendo, a pessoa orientar que as pessoas não usassem uma coisa que era tão simples, uma máscara para se proteger, né? As falas, né, que estão aí, não, as pessoas podem mudar, precisam mudar, tem que mudar, mas não por conveniência, né? Tem que mudar e mostrar isso com atitudes. Então, a gente vai passar agora por um momento mais sério ainda do que todos esses que a gente está passando. Por quê? Porque é um momento de eleição. E nós não podemos normatizar o que não é normal, aceitar como se fosse o correto, o que é incorreto.
O que não é legal, o que não é justo, não podemos, não devemos, né? Então, Tempos de assim, fequinhos. eu entendo perfeitamente quando você fala isso, Raul, que as pessoas, quando elas votam, elas se comprometem, né? Mas o que a gente volta a dizer, nós devemos fazer um pacto entre todos que estão mais próximos e que têm um alinhamento de pensamento que nós não podemos aceitar, normatizar, entendeu? Então, nós temos que furar essa bolha, mudar o que está acontecendo. Eu acho que é o momento, é esse, é agora. É isso. Perfeito, Eu não sei Neide. nem, eu fico até embargada. Sinceramente, eu Não, fico até embargada. a indignação nos ganha todo, viu? Raul, eu que te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que a gente pensa, né? Eu acho que, eu acredito, né, no ser humano, acredito que as pessoas podem se tornar pessoas melhores, que a gente, claro, estou muito decepcionado com o que a gente está vendo aí, com esse parlamento que está aí em Brasília e o Congresso Nacional, realmente a gente vê uma baixa qualidade nesses parlamentares, são pessoas que a gente está vendo aí um egoísmo muito grande, né? E um mau cuidado com o povo brasileiro. O Estado tinha que cuidar do povo. O Estado tinha que pagar para que as pessoas estudassem. O Estado tinha que pagar para que as pessoas tivessem melhor saúde. Infelizmente, o Estado e quem está à frente do Estado brasileiro não tem cuidado do povo brasileiro. O povo brasileiro, historicamente, né, tem sido empobrecido. Os negros, depois que acabou a escravidão, foram largados sem nenhum tipo de cuidado, de terra, de dinheiro. Por isso que a gente tem favelas no Rio de Janeiro, em vários locais, e as pessoas negras sofrendo, né? Os povos indígenas que eram os donos, né? Agora tem que correr com essa questão de marco temporal. Assim, é muito triste a situação do Brasil. Mas eu não sou a favor de guerra, não sou a favor de derramamento de sangue, eu sou a favor de uma cultura de paz, que é uma cultura do perdão, do amor incondicional, da gente, sabe, buscar consenso, né? Então, é uma mudança mesmo de paradigmas, né? Eu trago isso, né, com muita humildade, mas perseverando, né? Porque a gente não pode parar, o Brasil urge, o planeta urge, e o Brasil tem uma posição importante na providência divina, dentro da minha visão, né? Eu realmente estou muito decepcionado com as lideranças religiosas desse país nesse momento, né? Especialmente as que estão lá dentro do Congresso Nacional, não me representam, realmente saíram piores do que os políticos tradicionais, infelizmente. É triste de ver isso, porque eu pensei que eles iam ser o pezinho de Deus ali dentro, mas se tornaram pior do que os políticos tradicionais. A gente vê aí que realmente a situação do nosso país, assim, carece, né? Carece de muita oração, de muito, sabe, de muito... A gente respira, assim, tem que respirar profundamente, porque é como a Neide falou, assim, embarga mesmo, você fica com a garganta, assim, fica com o negócio, dá aquele nó. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o Wellington, a sumidade no conhecimento da economia criativa, uma das que sempre tem levantado essa bandeira, a Neide, que é uma guerreira na área da cultura, tem mostrado, né? Eu tenho acompanhado o trabalho do Conselho de Cultura do Distrito Federal, e a Neide, ela realmente se destacou muito e tem ajudado muito o pessoal com a Lei Aldir Blanc, e em todas as frentes necessárias ela tem sido, assim, uma apagadora de incêndios. O Vitelli não tem nem o que dizer, porque o Vitelli é histórico, ele é um monumento lá, tem que levantar uma estátua para o Vitelli lá em Planaltina, né? E aí, quando eu falo de turismo e cultura, Neide, eu sei que a gente precisa de respeito, com certeza, mas é necessário que a gente possa, sabe, a gente ocupar, não é deixar eles ocuparem a nossa pasta, é a gente ocupar e especialmente a gente trabalhar a questão dos nossos patrimônios históricos que a gente tem no nosso país, e especialmente aqui no Distrito Federal, os locais históricos que estão aí caindo aos pedaços, totalmente abandonados, e que poderiam ser locais onde poderiam estar havendo visitações, onde poderiam ter guias turísticos locais, ganhando recursos ali, atendendo as pessoas. Então, assim, é um debate mesmo que a gente precisa travar,
mas eu entendo né, a sua fala com respeito a isso, mas eu realmente levanto que a gente precisa ocupar essa coisa do turismo como cultura, né, para que a gente, não só o turismo esse mercantilista, né, mercenário que a gente vê aí, que chega e quer destruir tudo. Não, um turismo comunitário, para a própria comunidade. Eu preparar Sobradinho, os locais de Sobradinho, para o povo de Sobradinho. Aí depois o pessoal de fora vai vir. Eu não tenho que fazer o turismo na minha cidade pensando em trazer o gringo, trazer o cara lá dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Não, eu tenho que pensar em trazer para o meu bairro o cara do outro bairro. Então, a gente precisa pensar local, ou pensar global, mas trabalhar local. Temos que, sabe, trabalhar na nossa comunidade ali. É importantíssimo a gente fortalecer a comunidade, por isso que eu falo da importância dos prefeitos de bairro, sabe, fortalecer, criar as prefeituras de bairro para que elas possam, sabe, fortalecer ali o que precisa, aí você tem alguém ali que pode, né? E não essas prefeituras cartoriais que a gente conhece, sabe? Porque estamos cansados de malandragem. A gente precisa de conselhos com participação equitativa, colegiados. Porque quando você coloca um como centro ali, é o que manda, esse aí vai sempre ajudar os seus parentes, seus amigos. Eu sou contra o presidencialismo. Eu acho que não tem que ter presidente, tinha que ter um conselho de presidente, tinha que botar os que são os melhores ali, coloca todos eles juntos para trabalhar. Agora fica essa guerra aí e vendendo e comprando o Congresso Nacional. Aquilo ali é uma vergonha. Eu estou muito envergonhado desse país, infelizmente. Não é só Por isso você, esse não, país João. é uma vergonha. Muito obrigado, eu agradeço você, a oportunidade aí, né, Raul? Gratidão. A indignação é geral, né? Mas, bem, olha, um prazer estar aqui com a Neide, com o Vitelli, com o Brea. Eu conheci o Brea em 1990, lá vai alguma coisa, em uma eleição do Conselho de Cultura do Gama, uma das primeiras eleições. Eu conheci o Brea já na lida também. Então, enfim, coisas do Gama, histórias do Gama. Mas, ouvindo tudo que nós debatemos aqui hoje, eu penso que a solução está na economia criativa. Eu até gostei que hoje eu falei muito pouco de economia criativa hoje. Estou disputando na cadeira de economia criativa. É o que eu penso, que eu faço todos os dias da vida. Mas a economia criativa ela tem um poder de resolver os problemas do setor produtivo em Brasília. Quando o Brea fala que o turismo é importante, eu concordo com o Brea. Porque o turismo, o papel do turismo é projetar, transmitir e vender cultura em toda a sua essência, em todas as suas cadeias. É claro que esse modelo de desgoverno que nós vivemos acabou com o Ministério da Cultura e fez uma secretaria dentro do Ministério do Turismo e Cultura, que é errado, isso não existe. Mas os dois precisam caminhar juntos para o impulsionamento do setor produtivo. Vocês sabem que, há uns anos atrás, eu estava conversando com o Zé Regino. Zé Regino falou assim, Zé Regino estava chegando de uma viagem dos Estados Unidos. Aí o Zé falou assim comigo, Wellington, eu fui na Broadway. A Broadway é maravilhosa, é a grande indústria. Mas próximo da Broadway tem um setor produtivo de teatro, um setor do teatro que não faz parte da grande indústria, que é o da Broadway, mas que está ali disputando o público pau a pau com a Broadway. O que eu quero dizer com isso? A pequena indústria, a indústria criativa, que está mais ligada aos arranjos produtivos, aos pequenos, médios e empreendedores individuais da economia criativa, compreendendo todas as suas linguagens, só vão conseguir sobreviver se nós tivermos uma indústria criativa forte e pujante. Porque quando essa grande indústria funcionar em Brasília, tiver um grande mercado funcionando, eles vão parar de usar o FAC. Eles não vão precisar do FAC. O turismo ajuda esse grande setor produtivo.
Vocês sabem que há anos atrás, antes de nós termos o FAC constituído como ele está hoje, há muitos anos atrás, começou a vir para Brasília os carnavais de rua. E aí não deu certo. Mas quando os grandes carnavais começaram a vir para Brasília, eles começaram a usar a Lei Magela da época, que era uma lei de incentivo local, começaram a usar outras leis e começou a sufocar os artistas locais. E aí começou essa dicotomia de quem pode e quem não pode usar. O que nós precisamos é de um mercado forte e amplo. Somente assim o FAC vai tirar a corda do pescoço, vai desafolgar e vai conseguir cumprir com a missão dele. Qual é a missão do FAC? Atender a população no que ela tem de direito, que é acesso a bens e serviços culturais. O FAC precisa ser desafolgado. É algo de extrema importância que precisa ser feito no setor criativo. E mais um outro setor, porque às vezes a gente fica debatendo qual é a função de um conselheiro de cultura. Eu quero finalizar aqui minha fala dizendo que meu nome é Neide Nobre, sou produtora, sou ativista cultural, tenho 53 anos, sou moradora de Brasília, mas nasci em Macapá, vim para cá muito nova e abracei essa cidade, assim como ela me acolheu. Moro em Sobradinho, estou conselheira de cultura, regional de cultura, licenciada. Por que estou nesse lugar? Me candidatando para o Conselho de Cultura do DF. Porque a gente vê que é um amadurecimento até desse ativismo, né? E a gente se sente extremamente comprometido. Eu estou me sentindo comprometida em dar continuidade ao trabalho dos conselheiros que estão encerrando a sua gestão, por estar num lugar de maratonar todas as reuniões do CCDF, por me colocar no lugar de compartilhamento de informação, por me colocar no lugar de ajuda aos agentes e aos fazedores de cultura dessa cidade, e por entender que a gente precisa fortalecer nossas áreas de residência, nossos lugares de ação. Então, é nesse sentido, fortalecimento das macro-regiões, fazer um trabalho em rede, né? Além da macro-região que eu moro, que envolve as cidades, né? De Sobradinho, Sobradinho 2, Fercal, Planaltina. No Conselho de Cultura, a gente entende que a gente consegue ampliar esse trabalho. Então, é nesse lugar que eu me coloco. Quero agradecer o espaço de fala. Eu falo muito, mas a gente também tem aprendido a escutar muito, porque só com essa escuta, e a gente tem aprendido e ouvido muito, nada de nós sem nós. Então, nós não podemos falar em nome de, nós temos que falar para depois nos apropriarmos desse entendimento, para assim podermos ampliar as vozes. É isso. Gratidão. Obrigado, Neide. Tá? Ótima participação a sua. Luiz Felipe Vitelli, você que é artista plástico também, esse quadro aqui, se você um dia quiser jogar fora, me avisa que eu coloco aqui na minha sala. Acho lindo. Bom, eu vou começar, né, pela autodescrição. Eu sou um homem pardo, cabelo branco, óculos com lente escura, calvo, né? Estou com a camisa preta e atrás um painel de quadros de minha autoria. Respondendo a sua pergunta provocativa, esse quadro foi premiado na década de 80, ele é antigo, na década de 80, ele foi premiado pelo Salão da Marinha. Por incrível que pareça, em plena ditadura, cara, a Marinha, Exército Aeronáutica tinha salões de pintura de prêmio, cara. Né? Foi uma geração muito boa. Isso aí também é da década de 90, né? E a gente tinha, isso aí é 85, né? Também premiado. Ser premiado, isso aqui é recente. Isso é agora da uma brincadeira de retorno de resgate com pintura. Tá aqui no complexo, em Sobradinho, na Van Gogh, tem dois trabalhos meus lá agora,
Isso aí já é o 2005, né? Trabalho também com técnica desenvolvida, com pintura, costura mista. Isso aí também está vendido, foi capa de CD. Novinha que comprou esse quadro, tá? Novinha, um dos grandes do backstage e também da sonorização, né? E tem muito a ver com esse aí também, é um óleo sobre tela. E pois é, rapaz, Calma aí, Luis. Quem é Oi. teu pintor referente? Quem é aquele pintor que você gosta mesmo? Ô, cara, eu tenho um ciúme, uma inveja positiva, né? Enquanto ídolo, né? Enquanto fã de um ídolo, Salvador Dalí pela questão surrealista, mas eu tenho o Mexerico também surrealista, tenho os impressionistas, né? E o Picasso exatamente pela ousadia, Picasso e Jorge Braquet pela ousadia de quebrar uma questão pictórica do que seria o absurdo da deformação e ser uma grande escola que é o cubismo, tá? E aí eu brinco também com a pop art, né, que é aquele quadro que você mostrou, que tem o Andy Warhol como cabeça do movimento, Paul Klee, né, e o Munch também, porque dentro da loucura, né, o cara fazer coisas belas que, a princípio, ao primeiro olhar, é uma coisa absurda, grotesca, mas mexe muito com a alma humana. Tem muito da alma humana para fora. O artista, cara, tem uns lemas da tribo que não basta fazer arte, ela tem que incomodar. Eu não gosto da arte contemplativa, do belo, do estético, mas eu gosto do provocativo, porque arte, cultura, ela tem que incomodar algo no espectador para transformar a realidade dele, tá? Quando a gente está nessa conversa, eu vou te agradecer pelo convite, estar com essa galáxia aí, como pessoas como o Neide, como o Wellington e o João, pessoas que têm uma vivência. E Neide agora me faz uma revelação, que ela é de Macapá, eu sou da Ilha do Marajó, lá de Suri. É só pegar ali para cima que eu chego em Macapá, né? Olha só como é que coincide. Então, eu não vejo... brasileira, né? Pois é. Outra coisa, Raul, eu entendo a Neide quando fala do... Não vou deixar passar só porque tu falou. O Peninha, o Bueno, acaba de subir um vídeo sobre a invasão dos fascistas Macapá. Imperdível. Olha só. Te recomendo lá no canal Buenas Ideias, porque eu não sabia. Esse povo Papa Chibé e Papa Açaí, cara, é fora do comum. A gente deve estar rindo aí na brincadeira. Quando a Neide fala da questão do turismo, eu concordo com ela, porque o artesanato ele nem é da Secult e ela tem o domínio do turismo. Mas a arte em si, tudo tem que caminhar com pastas em consórcio. Não pode uma pasta dominar, uma pasta do governo dominar. Né? Educação e cultura, cara, ela tem que ser siamesa, tem que ser chipófagas. Não podem se separar. Em plena ditadura, existia o Ministério da Educação e Cultura. Aí vem a democracia, acaba, separa a cultura para lá. Não tem como separar a cultura. E quando se fala cultura e educação? Quando se fala educação, a gente tem que pensar que tipo de modelo transformador de indivíduos, cidadãos, com visão politizada e crítica, não apenas educação, como dizem aí. Né? A gente tem que pensar. Nós temos um arcabouço, uma formação colonial, né, escravocrata, um complexo de vira-lata, como a própria elite nossa, ela tem complexo de vira-lata, porque, na realidade, ela gostaria de ter sido colonizada pelos olhos azuis e branquinhos nórdicos, ingleses, né, os saxões, né, ou a França, e não os ibéricos, Portugal e Espanha. Para quem não sabe, isso é uma máxima. A elite brasileira tem esse complexo de vira-lata porque não foi colonizada pelos nórdicos, nem franceses e nem ingleses, né? Então, a gente carrega... Deixa só meter uma colher, já que você fica provocando. Não é questão de nações. Aí a questão é religião. Em cambio, lá, eles são filhos da reforma luterana. Aqui, somos filhos da contra-reforma. Torquemada Inquisição e ainda mais. Aí está a questão. América Católica. A América Católica. É perigosa essa questão, até porque, quando você fala da laicidade,
é uma briguinha do Dom Pedro II com a Igreja Católica, e já começa uma questão muito doida da teocracia católica apostólica romana. É uma teocracia, cara, que começa a mandar em Estado e tudo mais. Você sabe que começa ali no século XIII isso. A gente traz esse arcabouço, cara, como colonizado, em ter a igreja, a religião, independente de que seja. No caso, agora é a cristã, né, o pentecostal, de estar atrelada ao Estado. Se a gente pensar a Idade Média, também houve, cara, da igreja mandar em reinado, em países. Então, a gente tem que lutar pela essa laicidade para que todos tenham direito, todos os segmentos religiosos tenham direito. Não pode ser discriminado. E olha, quem está no poder costuma discriminar o que incomoda, o que pode ameaçar seu poder. É o caso da laicidade, que não é laicidade, não é laico o Estado. Existe tudo para não ser, né? E a gente sabe que Dom Pedro, para provocar a Igreja Católica que ele não gostava, trouxe os protestantes, para poder dar o mesmo direito para os protestantes de batismo, de registro, porque até aquela época, até a década de 50, a igreja, onde estava a igreja, estava o Estado. E às vezes era só a igreja, com todo o seu domínio, mas era o Estado presente, né? Olha só a simbiose que era a coisa. É muito louco. Aí eu venho de uma trajetória, cara, eu sou professor da Secretaria de Educação, eu fechei meu ciclo, né? Sou da primeira turma do SINA, né? Sou artista plástico, né? Na década de 80 eu fui muito atuante, muito premiado, sou professor, eu sou ator, sou poeta, sou artista, tive o privilégio de ser da primeira turma do Dulcina, então convivi com a nata da nata, inclusive aluno de Dulcina, com toda, que era um Hugo Rodas feminino, velho. São esses que você aprende, cara, sabe? Como eu também fiz um curso, tive o privilégio de fazer um curso com Dolabella, Dolabella não, Fala Bela, Dolabella não, Fala Bela. O Fala Bela, de uma agressividade, mas era aquilo, cara. Era aquilo para você poder ter provocado em você ter o tônus, para você soltar, né? O ator não é para cara, o ator é complicado, bicho. Para ser livre é onde, quando ele está livre, é onde ele está incorporando tudo. Ele passa a ser uma antena parabólica. Então, cara, é bom quando você começa o programa falando de Hugo Rodas. Cara, quem não teve o privilégio de aprender com ele, de estar sob a batuta dele, cara, a gente tem um sentimento de frustração. Eu tenho essa, né? Não tive essa oportunidade. Então, cara, eu sou ator, sou poeta, sou artista plástico, sou joalheiro artesanal. Também na minha insubordinação, trabalho com ouro e com prata. Já estou um tempo parado, mas trabalhei na década de 80, 90. Eu botei uma obra dentro da casa de cada um que tinha telefone do Distrito Federal, que eu fui capa do catálogo Achei, né? Então, eu neguei uma ida à Europa, né, para poder permanecer aqui e entender mais, porque não me traria por causa do pacote. O que era ir para a Europa? Ficar confinado num quarto de hotel, sair em grupo para conhecer aquilo que não interessava. Eu perguntei, cara, Basquiat, eu vou ter oportunidade? Basquiat estava no top, foi capa da Times, eu estava querendo conhecer o cara. Não, aqui tem tudo uma rota turística a ser cumprida. Eu falei, então eu não vou, cara. Eu não vou. Para sentir pacote, como é que você vai para um país e não conhece a essência dele? Vai conhecer. É igual trazer turista para Brasília e não mostrar Ceilândia, ou Planaltina, ou Gama, só mostra a esplanada do Ministério, cara. Isso é uma covardia. Então, cara, eu acho, né, quando o Breia fala do turismo e a Neide está no contraponto, eu concordo com os dois. Mas há de se ter um meio termo para que saiam ganhando, de fato, a cultura como essência, como economia criativa, o artista como vetor, né? Aí produtores, aí é uma cadeia, vai para os técnicos, está lá a formação na LOC, nos princípios e objetivos do SAC, formação continuada. A gente tem que cobrar isso, gente. Independente de chegar nessas 4 cadeiras ou ficar de fora, porque é bom ficar de fora também, porque a gente cutuca com mais vontade, né? Mas é bom poder estar lá dentro. Tranquilíssimo nesse papel de espectador. Mas você fala, hein? Pô, Vitelli, 2 horas de programa. Você não tem nada para fazer, não, Neide? Rapaz, eu tenho, cara. Mas 2 horas, João? Mas eu sou movido à emoção, cara. Eu ainda queria falar mais, hein?
Se fosse uns caras chatos aqui, cara, que não coadunasse no discurso, a gente já tinha parado o assunto. São 4 pessoas importantes, 5 pessoas, 6 pessoas importantes. Eu quero Se fosse agradecer a chato- Wellington, que com todos os problemas de conexão, ele aportou e esteve junto com a gente. Agradeço a vocês também. Desculpa tomar tanto seu tempo e obrigado por seu carinho. Ô, cara, Boa sorte. E se vocês são eleitos, vamos fazer outro programa. eu Aí quero uma já- outra provocativa, Raul. A questão Mande. de todos, a questão de todos, porque existe um fórum importantíssimo que está garantido na LOC, que são as conferências, né, Neide? E que elas têm que ser cumpridas a cada 2 anos, porque é lá que se ouve, é lá que se fala, é lá que a comunidade é dona do espaço, do lugar de fala. É nessa que a gente tem que continuar para acontecer. A LOC de 2017, cara, Hollenberg não fez nos seus 2 últimos anos. O Ibanez foi fazer sob pressão da dona Arlete Sampaio, e Neide sabe disso, que estava na audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Nós provocamos, uma conselheira reclamou, que era competência do conselho. Gente, a gente tem, para as coisas acontecer, a gente é o primeiro a movimentar a roda. Se não esperar por outro que venha, e se o mundo for de preguiçoso, não movimenta. Tá, gente? Desculpa o tempo de fala, porque empolga, porque são gente maravillosas, então vale a pena estar falando. Eu preciso ainda falar para o Vitelli uma Vale, coisa. Luiz. Vitelli, eu fui aluna do Dulcina, entrei em 93, fui presidente do DCE, da Faculdade de Arte Dulcina de Moraes. Então, a gente tem muitas coisas aí ali. É mais tenho outra. Conhecimentos e já trabalhei assim com vários artistas da cidade aí na produção. Não sou artista, quer dizer, sou artesã, mas não estou nativa, né? Artista mas você meu é, lugar, senão você estava meu lugar de ação é fazer o sonho dos outros acontecer, e agora meu lugar de ação é a gente trabalhar sobre políticas públicas permanentes e contínuas para a nossa cidade. Muito bem. Gratidão. Sucesso nessa empreitada. Porque eu não me apresentei, né? Eu sou João Breyer, sou conselheiro de cultura licenciado aqui do Gama. Minha formação eu sou professor de inglês também, né? E fui presidente do Conselho de Cultura em 96 e participei de quase todos os conselhos de cultura aqui no Gama, todos os seminários de cultura, sempre nessa linha de frente. Então, só um pouquinho, né, sobre mim, que eu não tinha me apresentado. Aí a apresentação de João. Ainda bem que isto era uma live, não era um almoço. Já pensou, o cara come, bebe, come a sobremesa. Ah, deixa eu me apresentar, eu sou fulano. Então, este foi o programa 726 de Alvorada Cultural. Hoje fizemos um programa com a maior quantidade de talento por centímetro quadrado de seu televisor, de seu celular, de seu computador. Obrigado, sucesso. E a gente se vê quando você estiver eleito, tá bom? Gratidão, sorte para todos nós aí. Nós por nós, para nós. Obrigado, Wellington, também, que você esteve presente. Acabamos por hoje. Ufa, tá por sair o sol. Gratidão, pessoal, por estar nessa diária da jornada. Beijo. Tchau, tchau. Raul, Wellington, gratidão.